Tá, gente. Então, ontem a gente terminou por aqui, né? Nós estava falando meio que anatomofisiologia apenas, suas estruturas, uma, uma pincelada em anatomia, relembrando alguma coisa que vocês possam ter visto anteriormente em histologia ou a própria anatomia. Né? Buenas, tudo bom, Diana? E hoje a gente vai vamos começar a falar um pouquinho, e eu quero ver se a gente consegue falar hoje, pelo menos na mecânica da ventilação e em trocas gasosas. Se a gente conseguir isso, tá excelente. Tá? Então, gente, aqui tem uma imagem mostrando para vocês uma relação entre pressão e volume. Né? Aí tem uma bolinha, certo? Dentro dessa bolinha aqui, ó, ela tem um volume X, né? Tá? E a pressão também. Então, nós temos aqui um equilíbrio. Né? Não vou nem precisar passar o próximo slide, mas se eu pegar essa bolinha aqui e apertar ela com as mãos, né, se fosse um balão de aniversário, se a gente apertar esse balão, a pressão dele vai aumentar. E vai chegar uma hora que a pressão lá dentro vai ficar tão grande que ele vai estourar, né, aquele balão de festa de criança. Lógico, se eu aperto e a pressão aumenta, quer dizer que se eu conseguisse esticar esse balão, né, e ele estando aqui de uma maneira fechado, totalmente lacrado, né? Se eu conseguisse esticar esse balão, a pressão ia diminuir. Lógico, uma coisa é o contrário da outra. Vamos ver se é verdade. Então tá aqui, ó. Né? O primeiro que eu falei para vocês, a gente conseguir apertar esse balãozinho, né? Diminuir o volume dele, comprimir ele, a pressão lá dentro vai ficar cada vez maior. Né? E se eu comparar esse aqui com o anterior, né? Eu estiquei mais ele, ó, o tamanho que está da altura da coluna ali, ó. Que ele não estava da altura da coluna, né? Então ele foi esticado, foi totalmente esticado. Então, eu aumentei o volume dele, a pressão cai. Então, essa relação aqui que a gente tem que ter em mente para começar a entender a mecânica da ventilação. Quanto maior o volume, né, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. Então, se eu apertar, eu aumento a pressão. Se eu esticar, aumentar o tamanho, eu diminuo a pressão, tá? Sabendo isso, então ficou barbado, a gente consegue agora pensar nisso aqui. Então aí tem uma maquete, né, um bonequinho com os seus pulmões, ele está de perfil, né, todas as vias aéreas e os pulmões. Tá? Então o primeiro desenho aqui, então estaria em repouso, né? Tá? E o que acontece? Olha o tamanho desse pulmão comparativamente com esse pulmão, ou seja, houve, né, ó, as setinhas estão mostrando, houve um esticamento, um aumento do tamanho da caixa torácica, ó. Ele aumentou a caixa torácica, tanto que o pulmão ficou maior em comparação com esse aqui. Então, se eu aumentar o tamanho, eu diminuo a pressão. Se eu diminuir a pressão, aqui dentro, o ar vai entrar de onde ele tem mais pressão, lado externo, para dentro onde tem menos pressão. Então, a inspiração se dá porque nós aumentamos o tamanho da nossa caixa torácica e, com isso, aumentamos a e, consequentemente, diminuímos a pressão dentro da caixa torácica. A expiração, ou seja, soprar o ar para fora, nós vamos contrair, então, a nossa caixa torácica. Aqui está mostrando aquele músculozinho circular, né, o diafragma. Tá? Então, aqui, ó, o diafragma. Tá? Então, nós provocamos uma diminuição da caixa. Se nós diminuirmos a pressão aqui dentro, vai ficar como? Maior. Então, fica maior e sopra o ar. Então, basicamente, né, a mecânica de ventilação que a gente está vendo, né, vai ser isso aí. Nós vamos, ora, aumentar o tamanho da caixa, consequentemente, diminuir a pressão dentro da caixa torácica, e, ora, nós vamos aumentar a pressão dentro da caixa torácica.
Então, diminui a pressão da caixa torácica, aumenta a pressão da caixa torácica. Diminui a pressão da caixa torácica, aumenta a pressão da caixa torácica, sucessivamente, né? Então, tá aqui, ó, aumentando de volume, diminui a pressão, o ar entra. Diminuindo de volume, aumenta a pressão, o ar sai. Aí, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente faz isso? Aqui tem um exercício, né, que às vezes em alguns semestres eu dou isso aqui de tarefa para vocês fazerem em casa, né? Então, você pega uma garrafa de Coca-Cola, corta, faz um pulmãozinho artificial, embaixo bota um balão de aniversário, uma bexiguinha, aqueles balãozinhos, né? Então a gente consegue fazer um pulmão artificial, né? Então, quer dizer, quando tu puxa o balãozinho que fica aqui embaixo, né? Tu puxa ele, é como se nós estivéssemos sugando, então, o tamanho da caixa, e consequentemente o ar entra, e os balãozinhos que são colocados na traqueiazinha aqui, que são canudos, né, inflam. Quando tu solta o diafragma, aqui tu solta o balão, empurra para dentro, sopra o ar para fora. Então, é um esqueminha que o pessoal normalmente dá nas escolas, né, os ensino médio por ali, ensino básico, né, faz para as crianças nas aulas de biologia fazer isso aqui. Teve uns 2, 3 semestres, uns anos atrás, que eu pedi para o pessoal fazer também. Então, uma bexiga grande, né, um balãozinho, aquelas bexiguinhas de jogar água nas pessoas, tá? E consegue se construir, então, um pulmão artificial para a gente ter uma ideia como é que funciona. Principalmente as crianças aí de 12, 13 anos começam a ter curiosidade, nós estamos lá pela 6ª, 7ª série, né? E aí, então, os professores de biologia fazem isso aqui. Tá? Aqui tem um outro esquema para mostrar para vocês, né? Então, aqui seria a coluna, né? A medula espinhal, a coluna da pessoa, os músculos das costelas, certo? Os músculos das costelas e a coluna. De perfil, que nem estava aquele bonequinho aqui, ó, tá? Mais ou menos de perfil. Então, se nós pegarmos, fizesse aqui com uma dobradiçazinha, um alfinetezinho, a gente consegue fazer esse movimento, né? Puxando para cima e botando para baixo. Tá? Se a gente medir essa área desta figura e essa área dessa figura, a gente vai ver que essa área aqui, ela é maior que esta área aqui. Então, o que que acontece? Os dois brinquedinhos que são feitos com as crianças aqui, ó. Tá? Como é que a gente aumenta o tamanho da caixa torácica? Pegando a bexiguinha aqui, ó, o balão, puxando para baixo. Nota que aqui a caixa torácica, ou seja, as costelas, estão paradas, fixas, porque é um plástico, uma garrafa PET, aquelas de Coca-Cola, por exemplo. Né? E aqui, então, colocado um balão para mostrar para vocês que, puxando esse balão para baixo, a gente aumenta o tamanho e o ar entra. O ar entra. Aqui embaixo, então, esse balão está representando o diafragma contraído. A gente tem que ter em mente que o diafragma está entre a caixa torácica e o nosso abdômen. Nosso abdômen, a gente acabou de ver trato digestório, né? O trato digestório ele é repleto de vísceras, estômago, fígado, pâncreas, vesícula biliar, 7 metros intestino, rim, bexiga, né? Então, quer dizer, é um monte de coisa ali dentro. Um monte de coisa que ocupa espaço. E quando a gente está com o nosso diafragma relaxado, que é essa primeira figura, ó, aqui embaixo está mostrando, ó, o diafragma relaxado, nós relaxamos o diafragma, né? O que acontece? O diafragma está aqui, ó, ele relaxa, as vísceras estão todas para dentro, todas no abdômen, acabam empurrando o diafragma para cima. Tentem soprar agora aí em casa todo o ar que vocês têm no pulmão. Para você soprar todo o ar, né, fica sopra tudo, né? Se você soprar em todo o ar, tenta soprar todo o ar aí, vocês vão ver o quê? Vocês estão contraindo cada vez mais, vai chegar uma hora que não vão conseguir mais, né? Mas sopra, para vocês conseguirem tentar tirar todo o ar, não vão conseguir, mas se vocês tentarem tirar todo o ar, vocês vão ver que vocês vão acabar contraindo os músculos abdominais. A contração dos músculos abdominais provoca que as vísceras abdominais sejam empurradas para trás. Como a gente não tem perninha oca, né? Só tem perninha oca aqueles colegas que vão no churrasco da veterinária e passam o dia inteiro comendo e não engordam, porque eles têm perninha oca. Como a gente não tem as perninhas oca,
as vísceras não tem como entrar para dentro das pernas. Não tem como ir para outro lugar. Para onde é que as vísceras vão? Elas acabam subindo, ganhando espaço da caixa torácica, porque empurra o diafragma para cima. Ou seja, para você soprar em todo o ar, vocês acabam contraindo os músculos abdominais, né? Cada vez mais sopra, contrai os músculos abdominais, e esses músculos abdominais empurram as vísceras, e as vísceras, por sua vez, empurram o diafragma para cima, diminuindo mais ainda o tamanho da caixa torácica e soprando a quantidade máxima de ar que vocês conseguem soprar. Vai esvaziar o pulmão? Não. Vocês não vão conseguir. Sempre fica um pouquinho de ar residual, tá? Mas é o máximo, mesmo assim, é o máximo que vocês conseguem. O contrário, se eu contrair o diafragma, meu diafragma, eu empurro as vísceras todas para baixo e aí ganho mais espaço na caixa torácica. A contração do diafragma, né? Então aqui tem uma curva, que as vísceras estão empurrando para cima. A contração do diafragma vai acabar empurrando essas vísceras para baixo e a área aumenta. Então, se aumenta a área, diminui a pressão. É inversamente proporcional, né? Aumenta a área, diminui a pressão. Se diminui a pressão, o ar vem de onde tem mais pressão do lado externo para onde tem menos do lado interno. Tá? Mesma coisa aqui. Diminuiu o tamanho, inversamente proporcional, né? Diminuiu o tamanho, quer dizer que aumentou a pressão. Então, vai de onde tem mais para onde tem menos. Tá? Isso aqui, essa figura, a gente consegue ver o funcionamento do diafragma. Nessa aqui, que a gente monta com cartãozinho de papelão, um papelãozinho e coisinha de picolé, né? A gente consegue fazer com picolé. Vocês fazem uma dobradiçazinha, e se nós medirmos com vocês as duas áreas, essa área aqui à direita de vocês, essa área à direita é maior que essa área esquerda. Tanto que se eu conseguisse puxar mais isso aqui, encostar, ia ficar praticamente que nada aqui, né? Se conseguir deitar todas essas costelinhas para cá, já todo esse movimento daqui para cá, ó. Pode ser que se encostem, né? E aí o pulmãozinho fica colabado. Então consegue fazer esse material. O que acontece agora? Primeiro a gente já viu que o músculo diafragma participa, então, do aumento ou diminuição da caixa torácica. Segundo, agora a gente vai ver que os músculos, né, e as costelas, né, mas as costelas não têm movimento. Quem movimenta ela? Os músculos intercostais. Nós temos dois tipos de músculos intercostais, os internos e os externos. Tá? Então, os músculos intercostais trabalham, ora, diminuindo o tamanho da caixa torácica, ora, aumentando o tamanho da caixa torácica, aumentando o tamanho da caixa torácica. Já vimos que quando aumenta o tamanho, diminui a pressão, o ar entra, ou seja, inspiração. Quando diminui o tamanho, a pressão aumenta, o ar sai, ou seja, expiração. Tá? Então, os músculos intercostais aumentam o tamanho ou diminuem o tamanho da caixa torácica. O diafragma também aumenta ou diminui, certo? Então, são essas classes de músculos que eu quero lá na anatomia. O professor vai dar para vocês esternocleidomastoide, oblíquo não sei o que, reto abdominal, um monte de músculo para vocês. Aqui eu só quero que vocês saibam que existem músculos fisiologicamente, né? A fisiologia não precisa saber todos. Então, o que acontece? Quem são os músculos que fazem a inspiração e quem são os músculos que fazem a expiração? Ou seja, quais são os músculos que aumentam o tamanho da caixa, provocando expiração, e quais são os músculos que diminuem o tamanho da caixa, provocando a expiração. Tá? Ó, a entrada e saída do ar, né, dos alvéolos pulmonares. Vai depender da expiração e expiração. Isso é a mecânica da ventilação. Né? A inspiração entra nos pulmões pela contração de quem? Nós temos que aumentar o tamanho da caixa. Então, a gente contrai o diafragma, então com isso empurra as vísceras para baixo, e contrai os músculos intercostais externos. Tá? A inspiração, intercostais externos. Até fiz um esqueminha aqui. Ó. A expiração, ou seja, soprar o ar para fora dos pulmões, é com relaxamento do diafragma. Então, não falar só em contração, tá? Esquece o que eu falei agora. É contração. Quem é que contrai? Falei de vocês, se vocês tentarem soprar o ar para fora, vocês estão contraindo os músculos abdominais. Né? Então, contrai os abdominais e os intercostais internos. Os abdominais provocam que as vísceras entrem entre aspas, né? Porque nós continuamos com o diafragma ali dividindo essas duas regiões, tá, gente?
Então, as vísceras vão ganhar área da caixa torácica, diminuindo o tamanho da caixa, tá? E os intercostais internos puxam, internos, né? Eles puxam as costelas para dentro. Os intercostais externos puxam as costelas para fora. Por isso que eles recebem esses nomes. Se eles puxam para fora, eles aumentam o tamanho da caixa, inspiração. Se eles puxam para dentro, intercostais internos puxam as costelas para dentro, eles diminuem o tamanho da caixa, ou seja, expiração. Então, para saber dos intercostais, os intercostais internos, expiração, os intercostais externos, inspiração. Então, só inverte as letrinhas, tá? O I é E e o E é I. Tá? E o diafragma e os abdominais. Isso eu não tenho como esquecer. Esqueceu quem é? Lá na prova de anatomia, começa a soprar. Bota a mão na barriga e começa a soprar. Sopra. Ah, estou contraindo o abdominal. Então quer dizer que o diafragma nesse momento está relaxado. Então qual é o momento que o diafragma relaxa? Contrai, digo, na outro momento, que é na inspiração. Tá? Então, o que eu quero que você saiba sobre mecânica de ventilação é que nós temos músculos que fazem, ora, o aumento da caixa e, ora, diminuição da caixa torácica. Quando aumenta a caixa torácica, diminui a pressão, o ar entra, ou seja, inspiração. Quando diminui a caixa torácica, aumenta a pressão, o ar sai, ou seja, expiração. Quem são os músculos responsáveis pela inspiração? Diafragma, e intercostais externos. Quem são os músculos responsáveis pela expiração? Os abdominais. Ah, mas tem que saber todos. Lá na anatomia, talvez ele peça o reto do abdominal, o oblíquo, não sei o que. Aqui é só para você saber que são músculos abdominais, tá? Intercostais internos. Se na anatomia o professor quiser que vocês saibam todos, se vejam com ele. Aqui não precisa. Tá? Então tá aqui, ó. De novo, diafragma. Tá? Aqui o diafragma está relaxado. Então aumentou, ou seja, ele relaxou e as vísceras empurraram ele para cima, consequentemente a caixa torácica está com um tamanho menor, está relaxado. Na contração, então, como é que eu sei que aqui está contraído e está relaxado? Qual é, lá vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta ou uma curva? É uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se eu provoco a contração do músculo, eu diminuo o tamanho desse músculo. Então, se eu diminuir o tamanho do músculo, a distância fica menor. Não é? Então, quando contraído, a distância está menor. Relaxado, a distância está maior. Então, porque contraído está menor porque contraiu. Ficou menor porque contraiu. Certo? Se contrai o músculo, empurra as vísceras para baixo, aumenta o tamanho da caixa, o ar entra. Tá? De novo, só para não esquecer, expiração intercostais internos e inspiração intercostais externos. Tá? Os externos, como eu disse para vocês, movem para fora. Externo puxa as costelas para o lado externo. Os internos puxam as costelas para o lado interno. Ou seja, puxa para dentro as costelas. E aí, esses são os principais músculos que eu quero na inspiração e expiração. Não vou repetir isso aqui de novo, vocês quando estiverem estudando, tá? Vou ler tudo isso aqui, mas só para vocês verem, ó, que ficou bonito para enxergar, ó, tá? Tem destacado aqui, quando inspira, o tamanho da caixa ficou maior, certo? Quando expira, o tamanho da caixa ficou menor, certo? Só para poder desenho. Bom, já sabemos como é que é a mecânica da respiração, ou seja, a mecânica da respiração, ou seja, como é que o ar entra e sai de nossos pulmões a cada instante, é pelos movimentos de músculos que, ora, aumentam ou diminuem o tamanho da caixa torácica, certo? Ponto final. Já estão cansados de saber disso e vamos falar um pouquinho de volumes e capacidades pulmonares, que está aqui. Gente, isso aqui é um quadro, tá? Um diagrama, como está aqui, para humanos. Eu falei ontem para vocês, logo no início da aula, que a gente ia falar sobre isso aqui, mas para veterinária, para nossa área, eu quero só que vocês entendam o que significa cada um desses termos aqui. A quantidade, se é 1 litro, se é 2 litros, se é 50 ml, não interessa, porque nós vamos trabalhar com animais com tamanhos e volumes diferentes de pulmões. Um pincherzinho, um equino, né? Então não tem como decorar quanto é que é o volume que entra e sai a cada instante,
né? Normalmente sem forçar. Quanto é que é um volume de uma inspiração forçada em todos os animais que a gente vai trabalhar, tá? Então, para só vocês saberem que existe e ter uma noção básica. Essa é a ideia disso aqui. Tá? Então, o que é os volumes e capacidades pulmonares? Vamos começar com esse cara aqui, o volume corrente. Aqui está escrito como volume corrente, mas vocês podem encontrar em livros por aí como volume tidal, T-I-D-A-L, tidal, T de Teresa, I de índio, D de dado, A de árvore, L de ladrão, tá? Tidal. Ele é até mais chamado de volume tidal. Eu gosto mais de volume corrente, por isso que está aqui como volume corrente. O volume corrente é aquele volume, ó, que entra e sai dos nossos pulmões a cada inspiração e expiração normal. Em humanos, só para ilustrar, na faixa de meio litro de ar que entra e sai a cada instante. Vocês estão sem exercício físico, vocês não estão em estresse, nada parecido, respirando normalmente em repouso, que a gente chama, esse repouso não quer dizer que estejam dormindo, e sim que não estão em atividade física. Se vocês não tiverem patologias respiratórias, em média, vocês vão inspirar e expirar a cada movimento, a cada ciclo respiratório, um volume corrente de 500 ml de ar, tá? Mais ou menos isso. Em animal, não sei, cada um tem um pincher, um boxer, uma ovelha, não tem como saber tudo isso. Não tem como decorar todos eles. No humano tem. Tá? Então, só para você saber o que é volume corrente. Quantidade de ar que entra e sai dos pulmões a cada inspiração e expiração quando em repouso, ou seja, fora de atividade física. Tá? Então, eu estou respirando normal. Ó. Inspiro, expiro, inspiro, entrar, sai ar, entrar, sai ar. E aí é que eu resolvo fazer uma inspiração forçada, ou seja, tenta encher o máximo de ar nos pulmões. Puxa tudo que pode de ar. Essa inspiração forçada vai colocar uma grande quantidade a mais de ar nos pulmões, tá? Uma grande quantidade a mais de ar nos pulmões, que em humanos fica mais ou menos em 3,1 litros de ar. Mais ou menos 3 litros de ar, 3,100. Fica por aí em humanos. Em animais, não sei, também não interessa. Tá? Então, só vocês saberem que o que é volume de reserva inspiratório? É aquela quantidade de ar que a gente consegue inalar ou inspirar a mais em caso de uma inspiração forçada. Então, eu vou... Só um pouquinho que eu vou fechar uma janela aqui, pessoal. Pronto, vou fechar a janela que tem os malucos aproveitar para cortar umas gramas no terreno, uns 2 terrenos de atrás da minha casa aqui. Voltando. Volume corrente. A quantidade de ar que entra e sai a cada inspiração e expiração normal de uma pessoa. Volume e reserva inspiratória. Aquela reserva, aquela quantidade que eu consigo inspirar a mais, caso eu deseja provocar uma inspiração forçada. Vou mergulhar, vou nadar, estou no rio, vou mergulhar. Enche de ar os pulmões e mergulha. Vai ficar lá 30, 40, 50, 60 segundos embaixo da água. Então, esse volume chama-se volume de reserva inspiratória. Soltou o ar. Continua respirando normal, volume corrente. Agora, agora eu vou soprar tudo que eu tenho no pulmão. Volume de reserva expiratória. Quantidade de ar que vocês conseguem soprar a mais, no caso, se desejarem fazer uma expiração forçada. Consegue tirar todo o ar, professor? Não. Sempre vai ficar um volume residual, que em humanos fica na faixa de 1,1 litro de ar nos pulmões, sempre. Os casos, vou me matar, vou soprar todo o ar do pulmão. Não consegue. Não consegue. Tá? Não consegue fazer isso. Então, expira tudo e volta a respirar normal. Certo? Então, esses volumes que eu quero que vocês tenham em mente. O volume de reserva inspiratório, quantidade a mais que eu respiro em caso de uma inspiração forçada. Reserva expiratória, volume a mais que eu expiro, tiro dos pulmões em caso de uma expiração forçada.
e o volume corrente que entra e sai a cada instante. Esses outros aqui é somação daquilo ali. Se eu somar o volume corrente com o volume de reserva inspiratória, eu tenho a capacidade inspiratória. Tá? É lógico, daqui até lá. Tá? Só não precisa nem aparecer aqui, você sabe. Né? A capacidade expiratória é o volume corrente, né? A quantidade que você consegue expirar, mais volume respiratório, certo? E a capacidade vital seria tudo que vocês usam na vida de vocês a qualquer instante. E o volume, ou seja, a capacidade pulmonar total, é o que vocês usam e o que sempre fica residual. Tá? Isso aqui é meio que sem muita noção, necessidade. O que é interessante que vocês saibam é que existe esses três aqui. Certo? Então, isso aí. Precisa saber se é 1 litro, se é 2 litros, se é 3 litros? Não. Se você estivesse fazendo medicina ou enfermagem, sim. Tá? Ou depois, se vocês vão se especializar só em pequenos animais, aí tudo bem. Ou só em equinos, aí tudo bem, para ter uma noção. Tá? Mas agora que a gente não sabe nem o que vão fazer ainda, né? Então tá bom. Certo? Então, em mamíferos, existe isso. Tá aqui, ó, volume corrente do cavalo, por isso que, né? Não tem como eu decorar. Um cão grande é 300 ml, ser humano chega de 500 ml. O cavalo é 4 a 6 litros. Uma vaca, um bovino, 3,5 litros. Um cão pequenininho, de 50 a 100, depende do cachorro, né? A capacidade vital de um cão, 30 litros de ar. De um cavalo. A capacidade vital de um humano vai ficar lá mais ou menos em 4 litros e pouco, né? Mais 4 litros e 600, 4 e 700. Então, para que eu vou decorar tudo isso? Capacidade pulmonar total de um equino, 42 litros, né? Capacidade pulmonar total de um humano, né? Fica ali em 5 litros e 800 por aí. Tá? Não é o caso. Só para vocês verem que existe muita variação, não tem por que saber isso. Equinos, curiosidades agora então dessa parte de ventilação e anatomia, enfim, anatomia, né? Anatomofisiologia, melhor dizendo. Equinos tem espaço morto no repouso que é 50 a 60%, tá? Às vezes pode ser até 70% volume corrente. Isso aqui tem uma implicação. Isso aqui tem uma implicação que a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu ver se eu tenho aqui para frente. Deixa eu só ver uma coisa aqui, meu povo. Não, então eu vou voltar. Tá? Isso aqui tem uma implicação. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu me esqueci de falar uma coisa. Vou pegar essa imagem aqui mesmo. Tá? Essa imagem aqui mesmo. Nós estávamos falando de mecânica da ventilação e eu me esqueci de falar uma coisa. Tá? Já que a gente falou aqui, ó, existe um ar que a gente inspira e expira a cada momento, a gente pode soprar mais ou inspirar mais se a gente tiver vontade sobre. Então a gente exerce uma certa vontade, né, no nosso sistema respiratório, tá? Por um bom tempo. Tá? Então é o seguinte, ó. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Se eu pegar, vamos pegar esse desenho que tá melhor. Se eu pegar e inspirar todo o ar que eu tenho e soltar, volta para o normal, vocês voltar para o ar, vocês voltar. Não, esse exemplo não ficou muito legal. Vamos pegar aqui de novo. Eu estou tentando montar um exemplo na cabeça. Tá, já sei. Ó, aqui. Vamos lá na balãozinho. Para mim inspirar, vamos pensar só no diafragma, tá? Fazer conta que não tem as costelas. Para mim inspirar, eu contraio o diafragma, certo? Eu contraio o diafragma, puxei o diafragma para baixo, contraiu ele, né? Ficou menorzinho, ele encurtou, ficou menor, lógico, empurrou as vísceras para baixo. Então, contraí o diafragma, eu inspiro. Contrai o diafragma, aumenta o tamanho da caixa, o ar entra. Para mim inspirar, eu contraio o diafragma. Para mim expirar, tirar o ar, ou seja, eu inspiro com contração de músculo, gastando energia. Isso aqui é uma contração ativa, gasta ATP.
Então, a inspiração contrai músculo, né, e acaba entrando ar. Entrou o ar. Esse ar entrou, ele ocupa um espaço aqui dentro. Se eu relaxar esses músculos que contraíram, o que vai acontecer com esse ar? Tempo. Eu inspiro, entra uma quantidade de ar. Se eu relaxar, simplesmente relaxar os músculos que contraíram para provocar a inspiração, o que acontece com o ar que entrou? Aquele volume de ar que entrou, sai. Isso. Muito bem. Eu contraio um conjunto de músculos, provoco a inspiração. Se eu simplesmente relaxar esse conjunto de músculos, esse mesmo volume que entrou não vai sair? Vai. Se eu inspirar e entrar 500 ml, quando eu relaxar esses músculos, vai sair esses 500 ml. Aí eu contraio, entra 500. Eu relaxo, sai 500. Não é isso? É. Então, quero dizer para vocês, ó, que a inspiração, tá? A inspiração é sempre ativa. A inspiração é sempre ativa. A inspiração é sempre ativa. Vocês estando em repouso, vocês estando em atividade física, vocês estando com alguma patologia respiratória que dificulte a respiração, a inspiração é sempre ativa. O que significa? Para nós colocarmos o ar para dentro, nós aumentarmos o tamanho da caixa torácica, nós necessitamos de contração ativa dos músculos inspiratórios. Quem são eles? Diafragma, né, e intercostais externos. Esses contraem, gastam energia. A expiração é passiva, em repouso. A expiração é passiva. Então, eu contraio, gasto energia, entra ar. Se eu relaxar esses músculos, o relaxamento não gasta energia. Eu relaxo os músculos que contraíram para a inspiração, eles relaxam, a mesma quantidade de ar que entra, sai. Então, a expiração é passiva, é de graça, não gasta energia. Em repouso. A inspiração sempre ativa, tanto em repouso, quanto em atividade física ou uma patologia respiratória. Inspiração gasta energia. Expiração é de graça em repouso. Ah, mas se eu tiver atividade física, aí sim, aí a expiração vai ser ativa. A expiração vai gastar energia. Aí vocês vão usar os abdominais e os intercostais internos para puxar. Em caso de atividade física, em caso de uma patologia respiratória que esteja prejudicando a captação. Tá? Certo? Entenderam? Tranquilo? Então agora eu volto lá, que eu estava falando isso aqui, e me deu a lembrança que eu tinha que ter falado aquilo antes. Então, equinos, ó, o espaço morto de equinos, ou seja, aqueles canos, tubos respiratórios que levam e conduzem e fazem o condicionamento do ar, pode chegar até 70% do volume corrente. 70% do ar que entra, que em equino é 4 a 5 litros, 6 litros. Né? Se for 5 litros, 7 vezes 5, 35. Né? Mais ou menos 35 litros de ar em um equino não fazem troca. Ele inspira 6 litros de ar e mais ou menos uns 5 litros e meio, 735, 6 vezes 7, 48, não, 6 vezes 7, 6 vezes 7, 42, né? 7, 42, então 4 litros. Se ele respira 6, 4, inspira 6 litros, mais ou menos 4 litros desse ar que ele inspirou, fica nas vias de condução apenas, né? Fica no espaço morto. Tá? E aí o que acontece? Olha só. Quando ele for soprar, aqueles 2 litros, tá? Então ele vai soprar 6 litros de volta. Quando ele for soprar, se ele só relaxar os músculos que inspiraram,
esse ar não vai conseguir sair. Então, ele trocou, captou 2 litros e liberou 2 litros de CO2. Né? Vou tentar achar uma imagem. Faz conta que isso aqui é um equino. Tá? Então, entra o ar, sopra o ar. Entra o ar, sopra o ar. Se fosse um equino, como é muito longo o tubo, quando inspira, sopra, relaxou o ar vai saindo, já começa outra inspiração. Quando o ar vai saindo, já começa outra inspiração. O ar vai saindo, não consegue fazer a troca total, porque o espaço morto atômico é muito longo. Sendo assim, em equinos, a inspiração e a expiração são ativas. O equino gasta energia para inspirar e expirar em repouso. O resto dos mamíferos não, apenas gasta energia em repouso para inspirar. Isso acontece porque quando a gente contrai o músculo, ele é mais voraz, entra o ar. Quando a gente relaxa, é mais lento. Em média, um ser humano demora 2 segundos para inspirar e 3 segundos para expirar. A gente tem mais ou menos 2 segundos de inspiração, porque ocorre uma contração ativa, né? E aí os outros 3 segundos, relaxamento. Então, a cada 5 segundos, nós temos um ciclo. Mais ou menos a cada 5 segundos, nós temos um ciclo respiratório, certo? Se nós pegar esses 5 segundos de cada ciclo respiratório e dividir 1 minuto por 5, a gente vai ter que mais ou menos 12 movimentos respiratórios por minuto. Um ser humano normal em repouso tem mais ou menos aproximadamente, né, 12 ciclos respiratórios por minuto. Né? Porque como a inspiração é ativa, o ar entra mais rápido. Como ela é passiva, relaxa devagar, dá 5 segundos em média. O equino, se fosse relaxar devagar, não ia conseguir soprar o ar todo para fora e não ia conseguir captar de novo oxigênio suficiente. Então, tanto inspiração quanto expiração é ativa. Assim garante que consiga fazer as trocas corretas. Para isso, ele gasta mais energia. Entenderam? Aves têm espaço morto? Sim. A ave tem traqueia, a ave tem pulmão. Eu nem sei porque contei isso aqui. Mas, em média, as aves têm 2,5, a traqueia delas é 2,5, 2,7 mais comprida e mais larga que mamíferos. Tá? Mas o espaço morto também delas é maior. Depois a gente vai ver lá, as aves têm uma curiosidade, é bem legal a respiração das aves. É meio complicado de entender, mas é bem legal. Aves compensam tendo maior volume corrente e menor frequência respiratória. 1/3 mamíferos. Tá, você nem precisa. Polifené ou ofego, né? Ofegar. Os dias quentes que os cachorrinhos fazem, né? Ficam ofegando. Tá? É a ventilação do espaço morto. Né? Permite que animais como cães, aves, suínos, asinos regulem a temperatura corporal. Olhem que interessante nisso. Não há aumento da ventilação alveolar. Então, esse ofegar não altera a quantidade de ar que é trocada. Não altera a ventilação do alvéolo, apenas a ventilação do espaço morto. Então, com isso, eles conseguem tirar o calor de dentro do corpo sem alterar eles, cães, aves, suínos, nós não conseguimos. Se vocês começarem a tentar fazer ofegar, que o pessoal diz respirar cachorrinho, vai alterar sim o pH de vocês. E aí já aproveito aqui, vamos fazer aqui, agora que eu falei cachorrinho alteração de pH, por que dizem para mulher grávida quando está próximo ao parto respirar cachorrinho? Por que isso? Tempo. 1 minuto, 1 ponto na média. Quem vai? Quem tenta? Aí nós vamos ter que juntar quase isso. É por aí a coisa. Aí nós vamos ter que juntar a fisiologia 1 com a 2, né? Aumenta o metabolismo mesmo. Aumenta as sinapses. Contrário, Glênio. Contrário. Desculpe. Gente, assim, ó. Lembra na fisiologia 1 que eu disse para vocês? Eu não dei isso para vocês. Não, eu dei sim, dei sinapse. Diminui. Não.
Contrário. Do avião, é o avião ao contrário, né? No avião tu bota o saco sabe aqueles dos aviões dos filmes? Bota o saquinho. Tu bota o saquinho de papel naqueles filmes. Tem um filme, como é que é? O avião vai cair lá, aí pega um saco de papel e fica respirando, né? Às vezes a pessoa em filme americano gosta muito de fazer isso. Filme americano, a pessoa tá nervosa, irritada, pega um saco de papel e começa a respirar no saco de papel. Pra que eles fazem isso também? Gente, eu já disse, né? Isso, vai alterar, vai ficar em acidose respirando no saquinho. É. Aumenta a circulação e mais sangue para os músculos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí, Yasmin. Então vamos primeiro responder uma coisa, depois responder a outra. Então é o seguinte, ó. Por que mandam a mulher respirar cachorrinho? Tentar. O ofegar do cão não altera a ventilação. Nós vai alterar a ventilação. A gente não falou ainda em trocas, nem em transporte, mas já que eu comecei a falar aqui, vou dar uma avançada na história. Nós vamos alterar a ventilação. Se nós alterar a ventilação, nós respirando mais rápido, o que nós estamos fazendo? A gente está soprando mais CO2 que o normal e aspirando ou inalando mais O2 do que o normal. Tá? Ou seja, em breves, rápido, curto e rasteiro, nós estamos provocando uma alcalose respiratória. Semana que vem, na aula da semana que vem, você vai entender por que essa alcalose respiratória. Tá? Vai formar bicarbonato, enfim. Então, nós tirarmos o CO2 a mais do que o normal e inalarmos oxigênio a mais do que o normal, a gente provoca uma alcalose. Uma alcalose respiratória. Uma alcalose. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei para vocês lá em sinapses? Aí, sinapse, condução saltatória, espessura de neurônio, bainha de mielina, as peças terminais, tudo aquilo. Estou falando um monte de coisa para ver se vocês se lembram. E aí, numa aula, eu falei para vocês de efeito da acidose e da alcalose sobre as sinapses. Naquela ocasião, eu disse para vocês que faz de conta, não é isso, mas faz de conta que tudo que é anestésico é ácido. Só para lembrar que anestésico começa com a letra A e ácido começa com a letra D. Vamos fazer conta que anestésico é ácido. A gente usa anestésico na tentativa de sedar, de tranquilizar, né, o animal. Então, se eu se eu fizer de conta na minha cabeça que todo anestésico é ácido, a acidose ceda, a acidose relaxa, a acidose tranquiliza e leva ao coma. Já a alcalose é o contrário. A alcalose estimula as sinapses, estimula as contrações, estimula, pode levar até que a gente diz, uma convulsão. Então, quando querem que a mulher respire, tá quase na hora do parto, ele respira cachorrinho, é para tentar aumentar as sinapses, aumentar a contração uterina e com isso facilitar o parto. Respirar no saquinho de papel, é o contrário. Vocês vão ficar com aquele saco ali, o ar vai ficar viciado ali dentro. E é a mesma coisa que nós estamos fazendo agora, com esse uso de máscara indiscriminado aí, que o pessoal adora usar máscara. Tá? Eu, para mim, eu aboli as máscaras, só uso que eu sou obrigado a chegar num lugar e botar máscara. Primeiro, tem diversos motivos aí, mas a política é braba, né? Tu usa máscara, né? Vou falar da máscara, já que eu falei de saco de papel, mas é coisa. Usa máscara. Tu tá retendo o CO2 nas tuas vias respiratórias e diminuindo a captação de oxigênio. Retém CO2, diminui a capacidade de oxigênio. Retém CO2, diminui a capacidade de oxigênio. Isso vai levar a uma acidose. E a acidose, como eu acabei de dizer, tranquiliza, acalma, né? Só que a prolongada, isso vai vai te dar danos teciduais, a acidose prolongada, mas de imediato ela já vai começar a te dar calmaria, relaxadinho, pois está tudo tranquilo, né? Os políticos roubam, mete a mão, Santa Maria tá uma palhaçada com essa coisa de prefeitura aí, então, enfim, e aí todo mundo calminho, usa a máscarazinha, eu adoro ver, eu moro aqui perto da universidade, né, no residencial, saio, pego a estrada ali, a faixa, sempre tem gente correndo e fazendo caminhada e coisa de máscara, eu adoro, coisa linda. Cheio de monóxido de carbono dos carros e caminhão, e os caras ainda com a máscara na cara.
Aí não tem oxigênio para os músculos, a produção de lactato em excesso. Ei, comecem a viajar nessas histórias que vocês escrevem um livro. Mas é isso aí que é a ideia, gente. Tá? Então, nós, se fizermos uso do ofego, a gente vai levar a uma alcalose. Tá? Pode até vocês começarem sem parar, isso pode levar vocês a uma convulsão. Tá? Então, na polipneia, o ofego, né, observa-se um pequeno volume corrente, uma rápida frequência respiratória, fazendo com que o ar ventile o espaço morto dos animais. Tá? Então, para diminuir, para que eles fazem isso? Para diminuir a temperatura corporal. Tá? O ronronar, né? Por que o gatinho ronrona? Não sei, ninguém sabe. Durante a gestação, o feto pressiona os órgãos e existe uma pressão sobre o diafragma. Se sim, ela mexe. Eu vou ver toda a pergunta lá que eu não vi. Peraí. Voltou? Onde é que nós estamos? Se sim, ela mexe com a pressão da caixa torácica? Sim, sim, sim. Quem já foi mãe, por aí, se ninguém foi, pergunta para a mãe de vocês, mas fica difícil de respirar às vezes. Às vezes ainda bota o pezinho embaixo da costela ali, empurra para cima, né? A minha filha, que a minha esposa reclamava, que o pé tava lá embaixo da costela, empurrando o pulmão para cima, né? Então, realmente, diminui, afeta sim, tá? Diminui a ventilação. Então, essas horas, melhor deitar, relaxar, respirar devagar, respirar fundo. Sim, afeta sim. Tá? Afeta a pressão na caixa torácica. Com isso, tá? Com isso, o que vai acontecer é que vai começar a ter tanto, como eu disse para vocês, a ventilação vai se tornar ativa. Vocês vão ter que, a gestante vai começar a ter inspirações e expirações em repouso, gastando energia. Vai ter uma maior atividade, maior gasto metabólico, tá? Aí a Dayana aqui, da falta de ar e da acidez da azia. Pelo mesmo motivo, né? Acaba também refluxo de ácido clorídrico também, né? Que aperta o estômago para cima, as duas coisas. Dá falta de ar e refluxo de ácido clorídrico, é isso aí. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Ronronar, que os gatinhos fazem, né? Os felinos são característicos da contração alternada dos felinos, né, resultante da contração alternada altamente regular do diafragma dos músculos laríngeos, fazendo vibrar as cordas vocais. Então, o ronronar é uma vibração das cordas vocais. Ocorre tanto durante a inspiração e a expiração. Tem relatos, né, que o ronronar os felinos usam muito o ronronar para diversas coisas. Às vezes eles estão alegres, né, estão felizes, então eles deitam no lado do dono, estão ali, começam a ronronar de felicidade. Às vezes usam o ronronar para atrair uma presa durante a caçada noturna deles, né? Então, para atrair alguma coisa, eles ronronam, então, ou quando estão caçando, ou quando estão felizes, e às vezes até para disputa de território. Então, é uma coisa que não se sabe bem quando fazem, mas eles fazem. Tá? E é a vibração das cordas vocais. Trocas de gases. Então tá, gente. A mecânica da ventilação é isso aí. Mecânica da ventilação é como é que o ar entra, sai. E o ronco. O ronco é por aí também. O ronco, pode notar que normalmente as pessoas mais velhas roncam mais que mais novas, né? Tem muitos fatores envolvidos no ronco. Obesidade, né? E, no caso de pessoas mais velhas, é por uma maior flacidez dos músculos das cordas vocais. Maior flacidez nos músculos aqui, e na faringe, que os músculos laríngeos e faringianos, né? E aí, com isso, ao passar o ar para ele durante a respiração, esses músculos não estão mais com tanta tensão, eles estão mais flácidos, estão ficando velhinhos, e começa, eu tenho uma labradora que ronca, tu tem que ver o meu bulldog francês aqui, o bicho, aquele ronca acordado, eles roncam mesmo. O que você faz em humanos, que o pessoal está fazendo muito para diminuir o ronco? Bota travesseiro na cara do marido. Não, não é isso. Canto, aulas de canto. O pessoal está usando aula,
faz aula de canto, treinar a voz, não para ficar rico e cantar, né, mas para fortificar os músculos laringianos, ali os músculos das cordas vocais, e com isso dá um bom resultado e diminui o ronco, né? Diminui a vibração nas cordas vocais, tá? Que é o ronco. Então era isso. Saber como é que entra e sai os ar dos pulmões, que entra porque aumenta o tamanho da caixa. Quem provoca o aumento da caixa e, consequentemente, diminuição da pressão são os intercostais, né? Intercostais externos e o diafragma. São aqueles que aumentam o tamanho da caixa. Quem diminui o tamanho da caixa, provocando, então, a expiração, são os intercostais internos e os abdominais. Só que esses intercostais internos e abdominais só são utilizados em caso de atividade física. Ó, chegou o roncador aqui do meu lado. Atividade física, patologia, que tu esteja com algum problema respiratório. No caso da gestante, não é uma patologia, mas tem também um prejuízo da atividade respiratória, também é utilizado esses músculos, tá? Porque se for em repouso, a inspiração é gasto de energia e a expiração é de graça. No equino, não. No equino é sempre a inspiração e a expiração gastam energia. Troca de gases. Troca de gases é barbadinha. Troca de gases é por difusão. A troca de gases ocorre por difusão dos gases, consiste na livre movimentação das moléculas entre dois pontos. É um processo que tende a igualar a diferença de concentração da substância, parará, tá? Ó, então, o que acontece? Dentro do alvéolo, então a gente já viu como é que esse ar entra, que aumentou o tamanho da caixa torácica, ele sai porque diminuiu o tamanho da caixa torácica, tá? Então, ele entra o ar na mecânica, certo? Então, o que acontece? Entra o ar, esse ar que vai entrar é mais rico em oxigênio do que o sangue, então, por difusão, ele passa do oxigênio para o do alvéolo para o sangue, e o ar que vai chegando, né, num capilar ao redor do alvéolo, ele vai entrando, ele é mais rico em CO2 do que o ar que nós estamos inalando. Ele é mais rico, então por difusão ele acaba saindo. Simples assim, né? Simples assim, tá? Simples assim. Então aqui, ó, pressão atmosférica, no quadro abaixo podemos observar um comparativo entre o ar atmosférico e o ar alveolar. Tá? Quanto às pressões parciais de cada elemento. Nos interessa mais nitrogênio e oxigênio, mas interessa oxigênio e gás carbônico. Pressão atmosférica a nível do mar, como nós estamos aqui a 760 milímetros de Hg, certo? Quanto mais alto, menor a pressão, e vai ter uma variação nisso aqui, mas a nível do mar, nós temos 160 milímetros de Hg de oxigênio e no alvéolo 104. Então, ó, tem muito mais no ar do que no alvéolo, vai de onde tem mais para onde tem menos. O CO2 dentro do alvéolo tem 40 milímetros de mercúrio de pressão de CO2 e no ar apenas 0,3. Então vai de onde tem mais para onde tem menos. Difusão, transporte passivo, simplesmente. Só isso. Aqui está mostrando, ó, alvéolo capilar, né, dentro do alvéolo oxigênio, a pressão PO2 104, o sangue do capilar na extremidade venosa, né, azul venosa, vermelho arterial, na extremidade venosa, chega com 40 milímetros de Hg. Ó, isso aqui, ó. O 104 estava lá. Depois eu mostro o 104, que vai sair com 104 lá, mas ele chega com 40. Até que tinha que ter botado 40 aqui, agora que eu vi. Mas tudo bem, extremidade 104 é na extremidade arterial, né? Mas igual, ó, chega a 40 milímetros de extremidade venosa. Como tem 104... tá, 104 é dentro do alvéolo. Tá, desculpe. 104. O que acontece, ó? Porque, ó, tem 160 de oxigênio no ar atmosférico. Esse ar chega no alvéolo a 104. Certo? 104 chega dentro do alvéolo a 104. Porque durante o processo de condicionamento do ar no espaço aéreo anatômico, ele é aquecido, umidificado, resfriado, filtrado, então, todo esse processo. E além disso, como eu falei para vocês naquele desenho ali, ó, aqui, que eu falei para vocês, ó, o ar entra, um pouco de ar sai, sempre aquela história, né? Inspira, expira. Como a gente tem em repouso uma expiração que demora mais tempo, né? Às vezes não sai toda a molécula de oxigênio e não sai toda a molécula de CO2. Então existe um ar viciado. Vamos ver se eu tenho uma figura mais para frente aqui.
que mostra isso no ar viciado? Não, não vai estar aqui a figura. Mas existe um ar viciado que acaba ficando aqui. Isso tudo dá uma alteração na comparação do que existe na atmosfera e quando esse ar que está na atmosfera entra por dentro do pulmão. Ele é modificado, ele é condicionado dentro do pulmão. Tá? E além do que a pressão dentro do pulmão é menor, então também altera a característica desse ar. Não, pressão menor não, eu estou falando outra coisa, é maior, desculpe, falei besteira. Então muda a característica para o condicionamento. O que acontece então? Quando esse ar que foi inspirado chega no alvéolo, ele tem 104 mm de Hg. Como ele tem muito maior concentração dentro do alvéolo que na extremidade venosa do capilar, ele vai de onde ele tem mais para onde tem menos. Vai de onde tem mais para onde tem menos. Onde tem mais para onde tem menos. Então vai permeando, 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 até que se equalize, fique equalizado, ou seja, fiquem iguais a concentração de oxigênio no alvéolo com a concentração de oxigênio nos capilares alveolares, no sangue. Por que aqui não chega a 105? Porque chegar a 105 por difusão vai voltar. Aqui não pode ser maior que ali, porque é por difusão. Se fosse transporte ativo, aqui podia chegar a 1000 e aqui chegava a 0, né? Mas não é transporte passivo. Transporte passivo tende ao equilíbrio, vai chegar ao equilíbrio. Então está em 40, na outra extremidade 104. E o CO2? O CO2 chega dentro do alvéolo a 40 milímetros de Hg. A mesma coisa, na atmosfera ele é 0,3, mas ele é aquecido, o ar é aquecido, umidificado, filtrado. Quando esse mesmo ar chega no pulmão, ele tem 40 de CO2. Então, dentro do alvéolo, a pressão é 40. Na extremidade venosa do capilar alveolar é 45. 45. Então, onde é que tem mais? Tem mais dentro do capilar do que no alvéolo. Então, por diferença de concentração, o CO2 é eliminado. Então quer dizer que o sangue final aqui, arterial, né, tem o capilar, a extremidade venosa, a extremidade arterial, o sangue na extremidade arterial tem 40 de CO2, ou seja, o sangue arterial possui CO2? Sim. Um sangue arterial tem a característica de ter uma concentração de 104 milímetros de Hg de oxigênio e 40 milímetros de Hg de CO2. O sangue venoso tem 40 Hg de oxigênio e 45 de CO2. E é assim que deve ser mantido para não alterar nosso metabolismo. Se tiver mais ou menos oxigênio, a gente pode entrar em alcalose ou acidose. Mais ou menos CO2, a gente pode entrar em alcalose ou acidose e complicações decorrentes a isso. Certo? Vamos ver mais para frente, tem mais uma. Então tá aqui, o alvéolo, né? Aqui deu 100, mas é 104, tá? O alvéolo tem 100, a pressão de oxigênio do capilar é 40, né? Então o oxigênio vai de onde tem mais para onde tem menos. Então, quando sai, né? Então tá vindo nesse sentido o sangue, ó, tá aqui a setinha, tá? Então quando sai, ó, o oxigênio vai passando, vai passando, vai passando. Aqui disse 100, então vai equalizar, vai chegar a 100, né? Equalizado. Tá? No mesmo capilar, na extremidade venosa, nós temos esse CO2 46. É 45, tudo bem. 46. Então vai sair todo 46 para lá e vai ficar só 40 aqui. Tá? 100 e 40. Entra na circulação. Como é que vai chegar nos tecidos? Nos tecidos a mesma coisa. Diferença de concentração, diferença de pressão de gases. Então, nos tecidos, dependendo do metabolismo, né, normalmente nós vamos utilizar, captar oxigênio, queimar esse oxigênio no metabolismo, lá na mitocôndria, e gerar CO2. Então, os tecidos vão estar com nível de CO2 elevado e oxigênio gasto, porque os tecidos estão utilizando esse oxigênio. Utiliza o oxigênio e produz CO2. Então, no tecido também. Tem mais concentração de oxigênio no sangue, vai para o tecido. Tem mais concentração de CO2 nos tecidos, vai para o sangue. E ele volta na circulação venosa e assim vai diversas e diversas vezes. Esse é o básico que acontece. Tem complicação? Algumas. Transporte não está aqui. Então, eu vou falar para vocês. Não está aqui as outras imagens. Qual é o problema disso aqui, ó? Qual é o problema disso aqui?
problema disso aqui é esse aqui, ó. Ó, troca gasosa é por difusão. Troca gasosa é por difusão, ou seja, difusão é transporte passivo. Transporte passivo leva à equalização de gases. Como é que as pessoas se matam, que adoram ver em filme, né? Vai para a garagem, liga o carro, bota um cano da descarga do carro para o carro e morre lá dentro. Por quê? Bom, primeiro, não está aqui, né? Na aula de semana que vem, transporte de gases, a gente vai falar da ligação da hemoglobina, mas eu já vou adiantar para vocês que o CO2 e o oxigênio têm uma ligação que quebra fácil com a hemoglobina. Uma ligação com a hemoglobina que se quebra fácil. É uma ligação bastante reversível. Já o monóxido de carbono, ou seja, o CO, ele é irreversível. Ele tem ou seja, não é que não seja reversível, é chamado assim porque a ligação desses dois, do monóxido de carbono com a hemoglobina, é muito mais durável, muito mais instável, é difícil de quebrar. Tá? Se chama de instável, né? Tá? O que acontece? Caso quis, ou a pessoa que quer se matar, né? Vai lá, bota a boca no cano de descarga de um carro. Isso aqui não vai estar com 104 de oxigênio. Dentro da boate Kiss que incendiou há uns anos atrás, não tinha oxigênio. Então a pessoa, quando inspira, ela inspira ar. Como eu estava dizendo para você até agora, ar. Nós não tínhamos falado de oxigênio. Uma quantidade de ar entra, uma quantidade de ar sai. Se esse ar vier rico em oxigênio, por diferença de concentração, o oxigênio acaba ganhando sangue. Agora, se esse ar vier rico em monóxido de carbono, se esse ar vier rico em dióxido de carbono, em nitrogênio, o que for, que tem mais concentração aqui, por difusão, vai para o sangue. Certo? E se aqui está cheio de CO2, por exemplo, CO2, baixo oxigênio e excesso de CO2, o CO2 que está aqui em aumento aqui, ó, não vai sair. Porque tem mais, digamos que fosse mais CO2 no alvéolo que dentro do capilar. Continuar sendo venoso o sangue, e aqui nessa extremidade não vai ter nem oxigênio. Então, por isso que as pessoas se intoxicam muito facilmente, porque o problema do nosso sistema respiratório para facilidade de intoxicação nos gases é porque é por difusão. Se fosse transporte ativo, né? Pensa assim, ó, vamos fazer um desenho. Fazer um desenho aqui. Vocês estão enxergando, né? Ó, vou fazer um desenho para vocês. Rapidinho. Uma caixinha, outra caixinha. Ó, deixa eu deletar isso aqui. Assim fica mais fácil. Opa. Uma caixinha, tá? Ah, não vou conseguir. Vamos fazer outra. Aqui. Faz de conta que essas caixas são tudo do mesmo tamanho, tá, gente? Eu não vou estar medindo agora, não vou fazer. Tá? Caixinha, uma caixinha, uma caixinha, uma caixinha, uma caixinha. Tá? Como é que eu faço isso aqui? Entendeu? Tá, faz de conta que tá. Pronto. Ó, essa caixinha. Ai, que droga. Eu queria preenchimento, cor sólida no preenchimento. Não consigo. Tá. Deixa eu desenhar aqui. Eu vou fazer outra caixinha aqui dentro. Se consigo fazer agora. Preenchimento com cor sólida. Tendo baldinho. Ah, é verdade. Obrigado. Faz tempo que eu não mexo nisso aqui. Mas não foi. Sou burrinho, burrinho, burrinho. Vamos ver. Não, tá aqui o baldinho. Bem baldinho. Ah, o baldinho é aqui, desculpa. Tá, vi. E... Viva! Obrigado! Obrigado! Aí!
Aí, pronto. Tá? Valeu. Ó, tudo do mesmo tamanho, tá? Pronto. Se eu pegar aqui, ó, e fizer uma ligação, fizer um caninho aqui. Fiz um cano. Um cano. Tá? Liguei. Comuniquei essas duas partes. Comuniquei essas duas partes. Tchom. Tchom. Comuniquei as duas. A resultante disso aqui é cheio de água vermelha, né? A resultante disso aqui vai ser uma coisa mais ou menos assim, não é? Não vai ser isso? Ou seja, transporte passivo leva a equilíbrio, né? Vai ser isso aqui. Se eu comunicar aqui. Agora, se eu pegar valeu. Se eu pegar aqui, ó, pegar uma bombinha submersa, aquelas de poço. Coloquei a bombinha ali, certo? Pegar essa bombinha e botar um caninho aqui. Aí um caninho que vem para cá, certo? Uma torneirinha aqui em cima. E ligar essa bombinha. A resultante, deixar ligado. Oxi! Deixar ligado esse negócio. Deixar ligado esse negócio. Por 2 horas. Daqui 2 horas eu venho aqui e volto. Isso aqui vai estar assim, não é? Isso aqui é transporte ativo. Eu liguei essa bomba na eletricidade, gastando energia. Então, o transporte passivo leva a equilíbrio, o transporte ativo leva a isso aqui, desequilíbrio, né? Ou seja, ele carrega enquanto tiver. Ou essa é a ideia que eu quero que vocês pensem lá, não salvar. Tá? Então, como é um processo por difusão de gases, nós sempre vamos ter a equalização. E se o meu pulmão tiver rico em CO2 ou monóxido, aqui vai ficar rico em CO2 monóxido. Se a captação de oxigênio fosse por transporte ativo, mesmo que tivesse 1 miligrama daqui e 50 de CO2 ali, ele ia jogar o oxigênio para cá. Se o transporte de CO2 fosse transporte ativo do sangue em direção ao alvéolo, também mesmo que tivesse 200 aqui de CO2 e 40, ele ia tirar esses 40. Ele vai contra a maré. O transporte ativo é contra a maré. Liga um motorzinho no barco e vai rio acima. Transporte passivo é tu tá no barco sem remo e a correnteza está te levando. Tá? Então esse é o problema. Então se nós tivermos um ambiente contaminado, um ambiente pobre em oxigênio ou muito rico em CO2, isso aqui vai ser complicado e nós vamos nos intoxicar muito facilmente. Tá? Entenderam? Estão com alguma dúvida? Então, gente, para hoje é isso. Para hoje é isso. Para hoje é isso. Eu quero que tenha coisa. Tá aqui. Cadê vocês? Ah, cadê vocês? Cadê o negócio? Fui para chamada. Não fui para chamada. Tá aqui. Tá? Muito obrigado. Paramos por aqui.